Vamos abrir nossa Bíblia rapidamente. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17 de Lucas. Verso 32. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lembrem-se, ou de acordo com algumas versões, lembrai-vos da mulher de Ló. De novo, lembrai-vos da mulher de Ló. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, e te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, estamos diante da tua palavra com temor e tremor, e peço para que o Senhor me use, Senhor, como um vaso, Senhor, nas tuas mãos, e que a tua palavra possa alcançar, Senhor, os corações, que o teu Espírito Santo possa falar, Senhor, onde a minha voz não consegue ser ouvida, que é o coração, ó Deus. Senhor, lhe pedimos que o Senhor venha, Senhor, falar com aqueles que estão aqui presentes, e aqueles que estão em casa também, ouvindo a tua palavra. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse verso é um dos versos mais breves de toda a Bíblia. É o segundo verso mais curto de toda a Bíblia Sagrada. Ele só fica atrás de João 11:35, que fala, e Jesus chorou. Depois vem esse verso, lembrai-vos da mulher de Ló. 5 palavras, 23 letras, um verso muito pequeno, porém um verso que traz um poder de mensagem muito grande para os nossos corações. E às vezes eu fico perguntando, por que Jesus, ele disse para lembrar da mulher de Ló? Quando o pastor me chamou para trazer uma palavra, eu não tinha nada no meu coração, nada na minha mente. E é incrível, porque você tem 66 livros com milhares de páginas e de repente some tudo da sua cabeça. Você não tem nenhuma mensagem. E eu acho que isso é muito bom, porque isso faz com que você dependa de Deus. Então eu fui pedir para Deus, desesperadamente me dê uma palavra, porque não tenho nada no meu coração, na minha mente. Apesar de todos os estudos que eu não tenho nada para pregar para a igreja, para entregar para a igreja no domingo. Então, lendo a palavra, buscando orientação de Deus, Ele me deu essa palavra aqui, nunca preguei isso na minha vida. Esse versículo bem breve, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus quer nos ensinar através da mulher de Ló? Muito bem, esse breve versículo, ele está inserido dentro de um contexto maior. É o que a gente chama de perícope. Perícope nada mais é do que onde começa e termina o assunto. Pronto. A perícope, de onde está inserido esse pequeno versículo, começa no versículo 20 e vai até o versículo 37. Essa perícope, ela mostra um tema central. Que tema é esse? O reino de Deus. Jesus está dialogando com as pessoas a respeito do reino de Deus. Há 2 momentos em que Jesus Cristo fala sobre o reino de Deus nessa perícope. O primeiro momento, ele se dirige aos fariseus. No segundo momento, ele se dirige aos discípulos. Para os fariseus, ele responde a uma pergunta breve. Senhor, quando virá o reino? E ele diz, o reino não vem de forma visível, porque o reino está no meio de vocês, ou algumas versões trazem, está dentro de vocês. O reino de Deus está no meio de vós. E de fato, onde Jesus chegava, o reino de Deus se manifestava. Certa vez as pessoas estavam imputando a Jesus Cristo um poder maligno para curar e expulsar demônios. Então Jesus fala, olha, uma casa não pode estar dividida. Se eu expulso demônios, se eu faço curas, é chegado a vós o reino de Deus, é manifestado a vós o reino de Deus. Então os fariseus estavam diante do rei e não percebia o poder do reino que estava ali junto deles.
era o poder espiritual do reino. Onde Jesus Cristo andava, o reino de Deus se estabelecia naquele lugar. Assim é com a igreja. Onde a igreja chega, o reino de Deus se estabelece espiritualmente. Mas num segundo momento, meus irmãos, Jesus vira para os discípulos e como que ele estivesse dizendo: olha, eu vou ensinar algo mais profundo a respeito do reino. Eu falei que o reino de Deus, ele está no meio do povo de modo espiritual, mas chegará um momento em que o reino de Deus se manifestará, se concretizará materialmente, fisicamente, visivelmente diante dos olhos dos homens. Então ele começa a ensinar os discípulos a respeito do que a Bíblia chama de o dia do Senhor, ou o dia do Messias, ou o dia do Filho do Homem, como Jesus chama aqui. Então ele diz que o reino será manifestado um dia, quando o Filho do Homem virá em glória. Mas antes disso, Jesus começa a dizer: olha, antes porém é necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que o Filho do Homem seja entregue, rejeitado pelos principais dos fariseus, pela sua própria nação. E quando isso acontecer, preste atenção, o reino de Deus está próximo. Mas antes do reino de Deus se manifestar, é necessário acontecer algo. A Bíblia nos diz que este algo é quando Jesus Cristo fala que haverá uma grande tribulação sobre a face da terra. Seria interessante nós darmos uma olhada aqui nas principais passagens que falam sobre este reino. A partir do verso 6, eu convido os irmãos a lerem. Diz assim, olha: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que o Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. E aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite 2 pessoas estarão na cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Até aqui. Esse texto depois, ele vai ser inserido no capítulo 21, dentro do que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou da Grande Tribulação. Mateus e Marcos também irá repetir muitas coisas que nós encontramos nesses versículos, irá inseri-los dentro do contexto do fim do mundo, do fim dos tempos, da manifestação de Jesus Cristo em glória. Agora, algo interessante é que Jesus Cristo, ele coloca esses antecedentes aqui da vinda do reino de Deus, e ele enquadra esses antecedentes, e nós podemos encontrar isso em Apocalipse, capítulo 12, até o capítulo 19. Ali está tudo isso que Jesus está falando aqui. Portanto, o que ele diz aqui para os fariseus, ou para os discípulos, melhor dizendo, está dentro de um contexto de grande tribulação que aparece no capítulo 12 até o capítulo 19 do livro do Apocalipse. Jesus insere para falar sobre esta grande tribulação um momento em que as pessoas estão vivendo dentro deste tempo de tribulação. Ele coloca a ilustração de Noé, coloca a ilustração de Ló, e coloca a ilustração da mulher de Ló. É um contexto totalmente escatológico. Tanto é que a palavra, quando o Filho do Homem for revelado, essa palavra no versículo 30, em muitas Bíblias é manifestado,
No grego original, irmãos, é apocaliptetai, ou seja, tem a ver com o apocalipse. Apocalipse em grego significa revelação, manifestação. Então aqui Jesus está falando sobre a manifestação do Filho do Homem naquele grande dia. Isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para judeus. Isso aqui tem um endereço certo, tem uma mensagem certa, é para o povo de Israel. Tanto é que Jesus Cristo, ele faz algumas comparações aqui sobre dias. Ele menciona dia no singular e dias no plural. Quando ele diz que nos dias de Noé as pessoas faziam isso, isso e aquilo, mas no dia em que Noé entrou na arca, igualmente quando ele vai mencionar Ló, ele diz nos dias de Ló, mas quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, ele também pega essa nomenclatura de dias e dia e aplica quando o texto fala sobre a sua vinda. Então ele diz que nos dias do Filho do Homem, e quando o Filho do Homem se revelar no seu dia. Quando nós encontramos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a expressão dia do Senhor, está falando da grande tribulação. Está falando do que acontecerá do capítulo 4 ao capítulo 19 do livro do Apocalipse. Essa mesma expressão é conhecida também entre os profetas como o dia da angústia de Jacó. Está falando também da grande tribulação. É o dia da volta de Cristo em glória. Então alguém pode falar, olha, se isso aqui está falando com os judeus, se Jesus está trazendo uma mensagem para judeus, se essa advertência a respeito da mulher de Ló diz respeito apenas às pessoas que estiverem passando pela grande tribulação, o que isso tem a ver comigo como igreja? Talvez Paulo possa responder isso para nós em Romanos capítulo 15, versículo 4. Ele diz, ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, para que através das escrituras nós tenhamos esperança. Então tudo, meus irmãos, que foi escrito para nós, independente se seja Antigo ou Novo Testamento, de algum modo atinge a nós. E eu consigo encontrar, irmãos, alguns paralelos para a igreja, nesses poucos versículos que nós lemos, que diz respeito ao povo de Israel apenas. Quais são esses paralelos? Primeiro, a questão do dia. Ali nós temos um dia escatológico chamado de o dia do Senhor, o dia do Messias, o dia que o Filho do Homem se revelará em glória. É o dia da angústia de Jacó que fala os profetas do Antigo Testamento. Esse dia não é o dia para a igreja ela não estará aqui nesse dia, no dia em que Jesus Cristo entrará e se manifestará, derrotará o anticristo e estabelecerá o milênio aqui na terra. Esse dia é aquele dia que quando João abre o Apocalipse diz que todo olho verá. É esse dia que Jesus Cristo está falando aqui. Esse não é o dia para a igreja não estará aqui, a igreja já foi arrebatada com o Senhor para os ares, está com o Senhor no céu nesse dia. No entanto, dentro da cronologia profética bíblica, antes desse grande dia, acontecerá um outro dia, que aí sim, diz respeito à igreja. Esse dia é chamado de o dia de Cristo, ou dia de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente nas epístolas paulinas. Esse dia é o dia do arrebatamento da igreja. Também nós temos um outro dia escatológico, porém esse dia escatológico tem mais a ver com pessoas, com indivíduos. Esse dia é o dia da nossa morte. Esse é um dia especial também. Esse também é um dia glorioso, ou não? Então veja, há um dia escatológico para a igreja também, seja na morte, ou seja no arrebatamento. Não é à toa que Deus diz lá através dos profetas, prepara-te, ó Israel,
para encontrares com o teu Deus. E eu pergunto nessa noite, será que nós estamos preparados para encontrar com Jesus nos ares, irmãos? Será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus Cristo, para arrebatar a sua igreja? Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o teu Deus. Mas também, muitas vezes nós não sabemos, nós não temos a data da volta de Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Ele diz que ninguém sabe nem dia nem a hora. Então nós não sabemos quando acontecerá o arrebatamento. Muitos de nós, talvez, nem participarão do arrebatamento. Talvez todos que estão aqui não participarão do arrebatamento. Ou alguns participarão, ou todos participarão, não sei. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas se nós não formos arrebatados, há um momento que nós teremos que encontrar com Deus, através da nossa morte. E aí eu pergunto novamente, você está preparado para encontrar com Deus se você morrer? Você está preparada para encontrar com Deus na hora da sua morte? Porque existe uma lógica. Se você não está preparado para o arrebatamento, você também não está preparado para morrer. Se você não está preparado para morrer, você não está preparado para o arrebatamento. Uma coisa depende da outra. Mesmo que nós não participaremos daquele grande dia do qual nós lemos aqui, nós temos um outro grande dia, que é o arrebatamento da igreja, ou o dia da nossa morte. O segundo paralelo que eu vejo são as próprias palavras de Jesus. Aqui no final ele diz, olha, quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Então se você estiver no telhado, não desça para pegar nada. Não desça para buscar roupas, documentos ou pertences, bens, joias, esqueça. Se você estiver no campo, não volte para a cidade para buscar os seus bens, ou mesmo pessoas queridas que você tenha. Não volte, porque se você tentar preservar a sua vida, você vai perder. Você tem que perder a sua vida para poder preservá-la. É isso que vai acontecer lá depois do capítulo 12 do Apocalipse. No entanto, Jesus também coloca essas palavras dentro de um outro contexto, que é um contexto para a igreja, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é um contexto para a igreja. Este é um paralelo que nós podemos encontrar aqui. Um outro paralelo que eu vejo aqui também, que eu posso trazer para nós, irmãos, e aplicar a advertência da mulher de Ló para nós como igreja, é que, assim como foi nos dias de Noé, Jesus fala, ele compara, quando ele vier em glória, vai ser do mesmo jeito, como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló. O interessante é que só Lucas insere Ló e Sodoma e Gomorra. Somente Lucas. Os outros evangelistas não fazem isso. Então Jesus está falando que quando ele vier em glória, os dias que antecedem, a época que antecede a sua revelação em glória, serão como os dias de Sodoma e Gomorra e os dias de Ló, os dias de Noé. Como que eram os dias de Noé e os dias de Ló? Bom, a sociedade de Noé, irmãos, se você regressar um pouquinho a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, mais ou menos, você vai ver que era uma sociedade corrompida, violenta, rebelde e idólatra. Tanto é que Deus falou, olha, eu vi toda a maldade sobre a face da terra, e eu vou destruir essa terra. A sociedade de Ló não era diferente. Era uma sociedade permissiva, lasciva, uma sociedade corrompida moralmente e violenta. Não estava melhor do que a sociedade de Noé. E como está a nossa sociedade hoje, irmãos? A nossa sociedade é uma mistura da sociedade de Ló com a sociedade de Noé. Na verdade, se algum sodomita
viesse hoje na face da terra, ele passaria vergonha. De tal modo que está a nossa sociedade, meus irmãos. Nós temos uma pecaminosidade elevada à enésima sentença. Estamos numa sociedade corrompida. E será assim também na vinda do Filho do Homem. No entanto, quando a gente começa a ler esses versículos aqui que Jesus deixa, a gente se espanta. Por quê? Porque Jesus, ele não condena a sociedade de Noé e de Ló baseada nos pecados. Ele não condena essas sociedades baseadas na lascívia, no homossexualismo, na pederastia, na pedofilia, na idolatria, na feitiçaria, na violência, na corrupção, na maldade. Jesus não cita isso. O que ele cita? Ele cita coisas normais do dia a dia. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Sociedade de Ló, festejavam, plantavam, vendiam e construíam. São coisas normais, que em si mesmas não é pecado. E aí você fica espantado, por que Jesus não considerou isso como uma atitude perigosa espiritual, ou espiritualmente falando, uma atitude perigosa, que iria corromper a consciência espiritual das pessoas para estarem atentas à vinda do Filho do Homem. Irmãos, muitas vezes a distração está nas pequenas coisas. Muitas vezes o diabo não vai tentar pegar as pessoas nos pecados mais grosseiros. Matar, roubar, adulterar, são nas coisas pequenas. As coisas ditas normais e legítimas da nossa vida. Você construir, você conseguir a vida, você conseguir subir de posição, você ganhar dinheiro, você trabalhar, você se divertir. Muitas vezes são essas coisas que o diabo usa, e não os pecados mais grosseiros. O maior pecado da face da terra, sabe qual é? Não é matar, roubar ou mentir. O maior pecado é não crer em Cristo. Esse é o maior pecado da face da terra. Jesus disse a respeito do Espírito Santo: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. É esse tipo de pecado que Jesus condena. Porque a partir desse, brota todos os outros tipos de pecados grosseiros que são condenados na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Esse é o principal problema do ser humano. Então muitas vezes o diabo ele vai usar coisas legítimas para nos afastar do reino de Deus, nos afastar da presença de Deus. O problema não é plantar, não é casar, não é construir. O problema maior é colocar o seu coração nessas coisas. É isso que Jesus está falando para nós. E a partir deste momento, é que Jesus introduz essa grande advertência. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus não diz, olha, cuidado, não sejam como a mulher de Ló. Ele não fala isso. Ele não diz, olha, toma cuidado, não vai se parecer como a mulher de Ló. Tá? Guarde-se de se corromper como a mulher de Ló. Não. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando a gente olha para esse texto, dentro da nossa cultura ocidental, dentro da nossa língua portuguesa, o verbo lembrar, ele não tem a mesma força e significado pleno que tem o verbo grego.
Aliás, tanto o grego quanto o hebraico, ele traz palavras inclusivas. Por exemplo, a língua hebraica, ela possui apenas 8.000 palavras. É uma língua considerada pobre. Em comparação, por exemplo, com o inglês e o português. O inglês tem 400.000 palavras, o inglês 400.000 palavras e o português 600.000 palavras. Então, quando você olha para o hebraico, você percebe que é uma língua pobre. Então, uma palavra, ela abrange vários significados. Por exemplo, a palavra shem, em hebraico, significa ouvir. Ela tem um significado de ouvir, de você estar ouvindo com seus ouvidos naturais, mas também tem um significado de ouvir, obedecendo e agindo sobre o que você está ouvindo. A palavra paz, shalom, ela tem um significado não só de paz, ela tem um significado de paz, de proteção e de diversas outras coisas. Assim como a palavra, por exemplo, no grego sozo, de onde vem a palavra salvação. Ela tem um significado de salvação, de libertação, de proteção, de cura e muitas outras coisas, porque são palavras inclusivas. E quando nós olhamos para o verbo lembrar, que está colocado aqui, lembrai-vos da mulher de Ló, esse lembrar também é uma palavra inclusiva. O povo de Israel, irmãos, eles tinham diversos monumentos, diversos memoriais para eles se lembrarem da história do povo de Deus. Todas as vezes que no Novo Testamento a palavra lembrar é usada, ela tem o sentido de lembrar como uma lição espiritual, teológica e moral para aquelas pessoas que estão ouvindo. Lembrai-vos dos vossos pastores, diz lá em Hebreus. No Antigo Testamento, da mesma maneira. Lembra-te que foste escravo no Egito. Deuteronômio capítulo 5. Êxodo capítulo 20. Lembra-te do sábado. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador. É Deus mandando as pessoas lembrarem. Mas também os servos de Deus falam e rogam para que Deus se lembre deles. Lembra-te de mim, ó Senhor. Diversas vezes os profetas e os salmos falam isso. Quando a palavra lembrar é usada no Antigo Testamento, ela tem o sentido não só da pessoa lembrar de algo, mas dela lembrar de algo, lembrar do passado, para que esse passado tenha um impacto no presente e que de alguma maneira ela haja sobre isso. Preste atenção. Lembrar do passado para que ele tenha um impacto no presente, para que você haja sobre isso. Quando Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, não é simplesmente para você lembrar do texto bíblico da mulher de Ló. Quando Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está falando para você tomar uma atitude na sua vida presente, a partir da lição teológica, moral ou espiritual, que o episódio da mulher de Ló está trazendo para nós no século 21, aqui como igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora a nossa pergunta é, por que Jesus nos manda lembrar especificamente da mulher de Ló? Tem tantas mulheres na Bíblia, não é verdade, irmãos? Por que lembrar de uma mulher que nem nome tem? Alguém sabe o nome da mulher de Ló? Mulher de Ló, né? É tipo, não sei se eu falo aqui, namorada Fátima Bernardes, né? Quem sabe o nome do cara? Ninguém sabe. A namorada Fátima Bernardes, entendendo? É mais ou menos isso. A mulher de Ló, ela não tinha nome. E por que a Bíblia não quis dar um nome, ou destacar o nome dela? Talvez porque ela não tinha nenhuma importância. No entanto, a tradição judaica é uma tradição rica e criativa. Nos seus livros religiosos, nas suas tradições, eles inventam várias histórias. Muitas vezes o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo e para Tito, olha, não se meta com essas tradições. Tá? O próprio Jesus falou uma vez para os fariseus, olha, vocês estão quebrando os mandamentos de Deus por seguir tradições de homens.
Então os judeus criavam várias tradições. Dentro da tradição judaica, eles conseguiram dar um nome para essa mulher. E essa mulher chama Edith. Edith. E eles falam por que ela veio a falecer. A mulher de Ló, segundo eles, o maior pecado dela foi o pecado de não ter dado hospedagem aos seres divinos. Ou seja, uma mulher que não era hospitaleira. E era por isso que ela morreu. É por isso que o juízo veio sobre ela. Porque segundo a história judaica, ao entrar na casa de Ló, aqueles anjos, né, os homens que foram enviados, Ló falou que ia preparar uma refeição para eles. E segundo a tradição judaica, disse que a mulher de Ló virou para Ló e falou assim: olha, você está querendo pegar esse costume ruim de Abraão, de hospedar qualquer pessoa? E outra, eu não vou dar o sal para fazer comida para esses homens. E assim ela foi procurar na vizinhança, né? Foi pedir na vizinhança o sal. E os vizinhos falaram para ela: olha, você não tem sal na sua casa? Não, eu peguei só o necessário, mas chegou 2 homens em casa e o meu marido resolveu fazer comida e eu estou sem sal, então me dá sal, me dá o seu sal. E assim, essa tradição fala que foi dessa maneira que os habitantes de Sodoma descobriram que havia gente dentro da casa de Ló que eram estrangeiros. É claro que essa é uma tradição que não merece, né, nenhuma credibilidade, fruto da criatividade religiosa judaica. No entanto, irmãos, a nossa resposta para isso é: por que Deus manda nós lembrarmos especificamente da mulher de Ló? E eu tirei algumas respostas breves. Primeiro, por causa do contexto em que ela viveu e de sua história. Por causa de sua atitude. Por causa do seu olhar. Por causa da sua desobediência. E por causa dos seus benefícios que foram desperdiçados. Para quem não conhece a história da mulher de Ló, diz a palavra de Deus no capítulo 19 de Gênesis, que Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra. Ao saber disso, Abraão se colocou diante de Deus: Senhor, se tiver 20 justos, não, eu não vou destruir. Se tiver 15, não vou destruir. Se tiver um tal, até chegar em 1. E aí, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus lembrou de Abraão e mandou os anjos avisarem a Ló e a sua família que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra era uma cidade, segundo as escrituras, extremamente pecaminosa diante de Deus, extremamente pecaminosa, e o clamor já tinha chegado diante de Deus nos céus. E ali aqueles anjos foram até Sodoma, ao entrarem na porta de Sodoma, quem estava lá? Na porta de Sodoma? Ló. O interessante é que só autoridades das cidades que poderiam ficar nos portões das cidades. Não era qualquer um, eram autoridades. E Ló possivelmente era uma autoridade em Sodoma. E ali ele chamou esses anjos para dentro da sua casa para oferecer um alimento, uma refeição. Os anjos insistiram: não, a gente vai ficar do lado de fora. Não tem problema, não, venha comigo. E os anjos foram convencidos por Ló. De repente, alguém bate na porta de Ló e fala assim: olha, nós sabemos que tem gente estrangeira aí com você, traga para fora para nós abusarmos deles. Para você ver o nível que era a sociedade em que Ló estava inserido. E ali a Bíblia nos diz que Ló ficou argumentando com os homens, resolveu até dar as filhas para que eles abusassem sexualmente das garotas. E os anjos chamou Ló para dentro, cegou aqueles habitantes e falou assim: olha, salva-te por tua vida, depressa, vai embora. Você tem mais alguém na cidade, genro, filhas? Vai e avisa. Ló foi avisar, e qual foi a reação dos genros? Achou que ele estava com brincadeira, estava com gracejo. Destruir Sodoma? A gente não tem nenhum sinal de que Sodoma vai ser destruída. Segundo a arqueologia, Sodoma era uma cidade muito importante daquela região, muito próspera. E Deus fala um pouquinho sobre isso lá em Ezequiel capítulo 16, versículo 49 e 50, que você pode conferir. Muitas pessoas pensam que a maldade de Sodoma e Gomorra só aparece em Gênesis e depois lá no Novo Testamento.
Não. Ezequiel fala qual era a verdadeira, os verdadeiros pecados de Sodoma: arrogância, prosperidade, soberba, egoísmo. Tudo isso Ezequiel fala que eram os pecados de Sodoma. E ali aqueles anjos falam para Ló e para sua esposa: olha, vão embora daqui, foge por tua vida. Não, pera um pouquinho que eu tenho que pegar minhas coisas aqui, meus bens, meus pertences. Você não entendeu, Ló. A cidade será destruída, vocês serão destruídos juntos. A Bíblia diz que eles pegaram pela mão do casal e da filha e mandaram eles embora. Deus só vai destruir a cidade quando você estiver em segurança nas planícies. E a Bíblia nos diz que ao amanhecer, quando ele estava em segurança, indo para Zoar, porque Sodoma e Gomorra era uma confederação de 5 cidades. E a Bíblia fala o nome dessas cidades. E elas foram descobertas pela arqueologia moderna. Então Ló falou: olha, deixa que eu vá então para Zoar, uma cidade próxima daqui, pequenina, para que eu não pereça nas planícies. Então eles deixaram Ló seguir aquele caminho para Zoar. E a Bíblia nos diz que ao amanhecer, ao sair os primeiros raios de sol, Deus destruiu a cidade com fogo e enxofre. E aí, nós voltamos para o texto. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrai-vos? Porque indo ao caminho de Zoar, a Bíblia nos diz que Deus tinha dado uma ordem. Que ordem era essa? Siga em frente, não olhe para trás. A Bíblia nos diz que ao andarem, a mulher de Ló voltou-se para trás para olhar para Sodoma em chamas. E a Bíblia nos diz que ela foi transformada em uma estátua de sal. E aí Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que então nós devemos lembrar da mulher de Ló? Primeiro, nós devemos lembrar do olhar da mulher de Ló, irmãos. A Bíblia nos diz em 1 João que o pecado, ele começa pelos olhos. Chama de concupiscência dos olhos. Jesus fala em Mateus que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se ele for em trevas, todo o seu corpo estará em escuridão. Jesus fala e alerta lá em Mateus 18, se o teu olho te escandalizar, arranca-o fora. Foi pelo olho que Eva pecou, porque a Bíblia diz que ela viu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e viu que era uma árvore desejosa para dar conhecimento, e desejou essa árvore através da visão. A Bíblia nos diz que o fracasso de Ló começou com os olhos, porque lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10, a Bíblia nos diz que quando Abraão falou para Ló: olha, a gente não pode ficar mais juntos, nós temos que nos separar. Olha aí para toda essa região, aonde você for, eu vou do lado contrário. Se você for para o norte, eu vou para o sul, leste e oeste. E a Bíblia nos diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas verdejantes de Sodoma. E escolheu ir para Sodoma. Os olhos de Ló o traíram. Eu quero convidar os irmãos a ler essa passagem que é muito emblemática, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Gênesis capítulo 13, versículo 10 em diante. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado. Olha aí, Jó era um fazendeiro, e isso encheu os olhos dele, né? Um campo bem irrigado. Campo bem irrigado fala de fartura, de prosperidade. Você pode plantar, você pode colher, você pode levar o seu rebanho, você pode se banhar, você não vai passar sede. Até Zoar era como o jardim do Senhor. Olha aí, parecia o paraíso. E como a terra do Egito, que era bem irrigada também. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu
todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã. Mas Ló, preste atenção, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. 5 cidades. Os irmãos conseguiram entender aqui? Quando ele olha para Sodoma, ele não fala para o seu tio que vai para Sodoma. Seu tio era um homem de fé, era um homem crente, um servo de Deus. Um homem que gostava das coisas certas e era temente ao Senhor. Sodoma já tinha uma fama de cidade pecaminosa, de cidade terrível. Nenhum justo iria morar em Sodoma. Então a Bíblia nos diz que Ló ergueu seus olhos, viu Sodoma, mas não falou para o tio que ia para Sodoma. Ele foi para o leste. Mas aí quando ele vê que Abraão vai se afastando com todo o seu rebanho, com toda a sua família, com todo aquele grupo enorme, ele dá 1, 2 dias, 3 dias, uma semana, Abraão já foi embora. Aí o que Ló faz? Ele muda a sua tenda para Sodoma. Não pega bem você fazer essas coisas perto de um homem crente. Então você tem que fazer as coisas escondido. Há muitos crentes que fazem exatamente isso. Escondem dos olhos do pastor, escondem dos olhos dos pais, escondem dos olhos dos cônjuges, escondem dos olhos dos patrões, escondem dos olhos dos vizinhos, porque não pega bem. Ele sabe que eu sou crente, eu preciso manter a minha capa de crente. Não pega bem eu fazer essas coisas pecaminosas, ou tomar essas decisões diante dos olhos deles. Então eu vou esperar que ninguém esteja me vendo, aí eu vou para a galera. Aí eu vou para a prostituição, aí eu vou para a internet. Ninguém está me vendo, é só abrir o meu celular, está lá, site pornográfico. Ninguém está me vendo nessas horas da noite, 1 hora da manhã, 2, ninguém está me vendo. Porque se eu fizer isso perto da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus amigos da igreja, não pega bem. Então deixa eu esperar que ninguém esteja me vendo para eu ir para Sodoma. Para eu me deliciar com Gomorra. Irmãos, quantos crentes estão fazendo isso dentro da igreja, meus irmãos? Pensa que os olhos de Deus estão em oculto. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Você não escapa dos olhos de Deus. Ló pensou que estava escapando dos olhos de Abraão, mas não dos olhos de Deus. Vamos continuar aqui. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram e Abraão ficou na terra de Canaã. Mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Olha, próximo. E aí quando nós vamos para o capítulo 19, ele já está morando dentro de Sodoma. Dentro de Sodoma. Olha o processo de afundamento na fé de Ló. Olha o processo de desvio da fé de Ló. Ele vai para o leste, depois próximo a Sodoma e depois vai morar dentro de Sodoma. Irmãos, brincar com o pecado não é coisa boa, não. Não brinque com o pecado, não flerte com as coisas do mundo. Porque quando você menos esperar, é como a onda do mar. Ele vai te levando, você não vai percebendo, vai te levando, você não vai percebendo, e quando você vê, você já está no abismo. Tá? Eu estou falando para você nessa noite. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Agora, olha o verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo daria a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra.
Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento, olha aí. Abraão também mudou o acampamento. Mas para onde que foi o acampamento de Abraão? Ele passou a viver próximo aos carvalhos de Manre e em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Percebeu a diferença dos olhares? Enquanto Ló levanta os seus olhos e olha para Sodoma e Gomorra, Deus manda Abraão olhar todo o vale, os 4 cantos. Tudo será seu, Abraão. Enquanto Ló queria se contentar apenas com um pedacinho verde de Sodoma, Deus prometeu a Abraão toda aquela terra, inclusive onde Ló estava. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Há muitas vezes nós tomamos decisões erradas, porque nós temos olhares errados. Muitas vezes nós olhamos o que pode trazer mais vantagem para nós. Por exemplo, um bom emprego. Mas às vezes aquele emprego não é um emprego bem quisto, bem falado, moralmente dizendo. Mas eu vou ganhar muito dinheiro. Que mal há nisso? Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, isso enquanto jovem, e olhamos a jovem ou o jovem mais bonito da igreja, e nós pensamos, esse eu quero como meu marido, essa eu quero como minha esposa, porque ela é bonita, porque ele é bonito. Então o que nós fazemos? Ao invés de deixar Deus escolher por nós algo que é muito maior e muito melhor, nós escolhemos aquilo que agrada aos nossos olhos. Nós escolhemos muitas vezes Sodoma e Gomorra. É trágico. Essa é a vida de fracasso de muitas pessoas, como foi a vida de fracasso de Ló. Ló perdeu tudo, todo o seu rebanho, toda a sua riqueza. Perdeu tudo, enquanto o rebanho de Abraão se alastrou por toda a terra e a sua descendência. Ló perdeu tudo, inclusive a moral. Irmãos, é perigoso quando você não toma conselho com o Senhor nas coisas principais da sua vida. É perigoso quando você olha e raciocina, administrando a sua vida naquilo que pode trazer mais vantagem, sem levar em conta a palavra de Deus e a vida cristã. Olha o exemplo de Ló. O pecado começa nos olhos. Começou no olho de Ló e acabou no olho da mulher de Ló. Foi por causa do olhar que a mulher de Ló veio a perecer como uma estátua de sal. Porque ela olhou e viu Sodoma e Gomorra pegando fogo. E Deus tinha falado, olha, você não deve olhar. Agora, olha que interessante, lembra que eu falei das palavras em hebraico? Existe uma palavra em hebraico aqui, quando fala que ela olhou Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás, é a palavra nabat. Ela tem o sentido de contemplar, de mostrar consideração, de prestar atenção, meus irmãos. Não é simplesmente um olhar de curiosidade para ver se estava pegando fogo ou não. Não é isso, esse não foi o olhar da mulher de Ló. O olhar da mulher de Ló foi um olhar do coração, não um olhar do globo ocular apenas, foi um olhar do coração. O corpo dela estava fora de perigo, mas o coração dela estava correndo perigo. Ela havia saído de Sodoma, mas Sodoma não havia saído dela. Porque quando ela olha para trás, ela olha com um olhar de saudosismo, ela olha com um olhar de carícia, de quem quer não deixar Sodoma, um olhar de dó, um olhar de quem o coração está lá, nos seus bens, nos seus amigos. Existe um versículo em Atos muito interessante que diz a respeito do povo de Israel: mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no, e em seus corações voltaram para o Egito. Eles não voltaram fisicamente. Olha o que o escritor está dizendo. Em seus corações voltaram para o Egito.
Moisés, eu estou cansado desse maná, só tem esse maná na minha frente, eu estou querendo voltar para comer aqueles pepinos deliciosos, aquelas cebolas, a carne que nós tínhamos de graça no Egito. Tudo bem, a gente era escravo, mas a gente tinha comida de graça. E agora eu só olho, só vejo maná, maná, maná na minha frente. Eu estou cansado de maná de Deus. Quando Moisés já estava indo para o Mar Vermelho, o povo começou uma rebelião. Moisés, por que você nos tirou do Egito para trazer-nos para esta terra? É melhor você ter deixado a gente morrer no Egito, pelo menos a gente tinha túmulo lá. Aqui a gente nem túmulo tem. Em seus corações, voltaram para o Egito. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, com os nossos olhares. Jesus diz em Lucas 9,62, ele diz o seguinte: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Talvez você esteja olhando como a mulher de Ló. A vida que eu tinha no mundo era bem melhor do que a vida que eu tenho agora na igreja, pastor. Era muito mais próspera. Eu tinha mais bens. Eu vim para a igreja e perdi tudo. Eu era mais feliz no mundo, porque no mundo a gente tinha várias brincadeiras. Eu saía para as baladas, bebia, a gente se divertia. Na igreja a gente nem se diverte. Eu tinha tantas coisas no mundo. Puxa, fica com saudade das discotecas. Discoteca não existe mais isso, né? Estou entregando a minha idade. Estou com saudade das baladas, das músicas do mundo. Da cervejinha que eu tomava, do cigarro que eu pitava, dos palavrões que eu falava. Até hoje eu falo um pouquinho de palavrão. Não estou falando eu, estou falando representando essa pessoa. Olhar para trás, olhar para Sodoma, saudade do Egito. Não faça isso. Aquele que resolveu entregar sua vida para Jesus não deve olhar para trás. Paulo nos diz: olhando para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você deve prosseguir em frente, meu irmão. Olha o que a Bíblia nos diz. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Não coloque, meus irmãos, o seu coração nas coisas do mundo, porque o mundo passa. 1 Coríntios, os que usam das coisas do mundo, como se não usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Em 1 João 2,17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sodoma e Gomorra passaram, mas Abraão ficou. Abraão permaneceu, porque ele estava olhando para o autor e consumador da sua fé. O que é mais importante na nossa vida? Salvar a nossa vida? Ou salvar a nossa alma? Jesus deixou bem claro, né? Se você tentar salvar a sua vida, você vai perder. É melhor você salvar a sua alma. Porque que adianta ganhar o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele vai dar em troca da sua alma? Jesus fala em Mateus 16, 26. Em Lucas 12, 20, Jesus conta a história de um homem rico. E ele diz: Deus lhe disse: louco, esta mesma noite pedirão a tua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que é mais importante na sua vida? Os seus benefícios espirituais ou os seus benefícios materiais? O que é mais importante para você? Quais são as suas prioridades na sua vida? Eu quero falar para você, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, o nosso prêmio é muito maior. Assim foi com Abraão. Olha toda a terra que Deus deu para Abraão, e olha o que Ló perdeu tudo. Se você entregou a sua vida para Jesus, você não deve ficar olhando para trás.
A mulher de Ló tinha tudo. Ela tinha um homem que era justo, Ló era justo, diz no Novo Testamento. Pedro fala isso, se eu não me engano, Pedro fala isso, que os habitantes de Sodoma e Gomorra afligiam a alma justa de Ló. Então ela tinha um marido crente, ela tinha conhecido Abraão, o pai da fé, um homem muito crente. Ela tinha filhas. As mulheres estéreis, era uma maldição para ela ser estéril. Ninguém queria ser estéril porque elas tinham a esperança de dar luz ao Messias. Então a mulher teve filhas, foi abençoada com filhos. Ela tinha tudo isso. Ela teve a advertência dos anjos de Deus, tendo dó da vida deles. Sai dessa cidade porque ela será destruída. E ela jogou tudo fora. Eu quero falar para você, benefícios religiosos de pouca proveita para a salvação. Você pode até gostar desta igreja. Você gosta da arquitetura da igreja, pessoas educadas, bonitas. Você gosta da mensagem do pastor. Você pode até gostar dos hinos que cantam, as pregações que te impactam. Você se sente até emocionado. Talvez você esteja achando, porque você é filho ou filha de um pai crente, você será automaticamente salvo. Benefícios religiosos para pouca proveita. A mulher de Ló tinha tudo isso e se perdeu. Tinha tudo isso e se perdeu. Sabe o que falta para você? Conversão. Nascer de novo. Ser nova criatura. Não basta para você cantar hinos. Não basta para você dizimar. Para você não basta apenas frequentar culto. Não basta você ter rodas de amigos que são da igreja. Você tem que tomar uma decisão na sua vida, entregar a sua vida para Jesus. Você quer ser salvo? Depressa, disse os anjos, depressa, salva-te por tua vida, tenha dó de você mesmo. Olha para a sua alma, olha como está a sua alma. Se o arrebatamento acontecer hoje, ou se hoje você vier a morrer, você tem certeza da sua salvação? Lembrai-vos da mulher de Ló, disse Jesus. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço, porque a tua palavra não nos deixa, Senhor, no escuro. Ela sempre está nos advertindo para nos livrarmos do perigo, ó Deus. E é um perigo, Senhor, muito grande aí que a tua palavra nos diz. Na verdade, nós temos 3 perigos. Nós temos o diabo tentando de todas as maneiras, nos levar, Senhor, para o inferno. Fazer os nossos pés se escorregar, Senhor, dos teus caminhos. Se desviar, ó Deus, dos teus caminhos. Nós temos o mundo, Senhor, como atrativo, Senhor, como aquela Sodoma toda verdejante e irrigada. Parecia até um paraíso. O mundo até parece um paraíso, com tantas delícias, ó Deus. E nós temos também a nossa carne, que luta constantemente, Senhor, contra o teu Espírito. Nos ajude, ó Deus. Essa pessoa que ouviu a tua mensagem, que o teu Espírito possa falar no coração dela, Senhor. Que essa mensagem possa ter entrado, Senhor, não só na sua mente, mas descido para o seu coração. Essa é a minha oração, ó Deus, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado, pastor. Meus irmãos, agradecemos ao pastor Paulo por essa palavra, esse ensino. Eu espero que próximo domingo possamos estar juntos. Se a nossa cidade voltar de fase, né, de cor, parece que nós estamos na cor laranja, né? Se voltar para vermelha, forçosamente não poderemos ter o nosso culto presencial. Avisaremos, né, se isso ocorrer, se for necessário. Mas se não, continuaremos nessa condição. Peço a você sempre com a máscara e sempre na disposição de manter distanciamento entre as pessoas, a menos ser da sua família, para que a gente possa cumprir aquilo que nos é também orientado, tá bom? Pode ficar em pé em nome de Jesus e dê um cumprimento aí para quem está do seu lado, de alguma forma, e vamos em paz em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Uma boa semana a todos.